Eu não estou otimista, vou ser sincero para vocês. Eu não estou otimista hoje com a situação nos Estados Unidos. Eu brincava, né? Eu sou um general e eu vou entregar o fronte do norte. Nós entregamos o fronte do norte. E o que aconteceu? O fronte do sul não reagiu. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Estava falando de enfrentamento, e nesse sentido, me parece que de vez em quando a gente enxerga uma pequena reação. E eu devo elogiar essa pequena reação, porque ontem veio do Congresso com o caso da Carla Zambelli. O que aconteceu foi que ontem, na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP do Ciro Nogueira, que apresentou um parecer favorável à cassação do mandato da parlamentar Carla Zambelli. Sim, o partido do Ciro Nogueira apresentou aquele guerreiro da direita brasileira apresentou um parecer favorável à cassação da Carla Zambelli. E aí isso criou aquele clima de tensão, porque a CCJ tinha aprovado, mas ainda precisava receber a votação em plenário e recebeu o voto favorável para a cassação de 257 deputados. Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer, mas na noite de ontem nós tivemos, pelo menos para mim, acho para vocês também, a excelente notícia de que a movimentação deu errado e não se alcançou a quantidade suficiente de votos para cassar o mandato da Zambelli. Para cassar precisava de 257 e eles tiveram 227, 30 menos do que o necessário, enquanto 170 deputados votaram de maneira contrária. E me assusta de saber que 227 deputados votaram para retirar o mandato da parlamentar, que não é de qualquer parlamentar, né? A mulher mais votada para o Congresso do Brasil, de uma mulher que é perseguida política, que teve que fugir do seu próprio país, 227 votaram nessa direção. Mas me traz alívio em saber que o Congresso reagiu, a minoria do Congresso reagiu, e que o Supremo, pelo menos, não conseguiu o que queria nessa oportunidade. É importante. Eu vou falar algo até que talvez desagrade algumas pessoas aqui, mas é importante que os parlamentares defendam os seus mandatos da burocracia não eleita. Vocês receberam um mandato do povo. Não importa, pode ser o Glauber do cacete, pode ser quem quer que seja. Olha, até na Alerj, a Alerj revogando a prisão do Rodrigo Bacelar, foi positiva, na minha opinião. E é óbvio que eu não falo isso defendendo a pessoa do Rodrigo Bacelar, pelo amor de Deus. Mas defendendo a necessidade de proteção institucional do poder legislativo contra essa que é a maior ameaça que a gente tem, que é o STF, que segundo vocês é a maior ameaça do que a gente tem. Essa virou uma ferramenta de perseguição política descarada, e não foram poucos casos em que alguma coisa do tipo aconteceu e o legislativo não reagiu. E sim, a situação não é boa, e é triste que nós tenhamos chegado nesse ponto, mas nós temos que entender o que eu estou dizendo. Estamos em uma guerra de fricção. Guerra de fricção é um conceito de teoria militar, especialmente associado ao Clausewitz, né, ao Karl von Clausewitz, que é o pai da estratégia moderna de guerra, e ele descreve a guerra de fricção como a diferença entre o plano ideal e a realidade da guerra, que surge por causa de inúmeros imprevistos, erros humanos, clima, terreno, etc. E a gente está nesse cenário em que o ideal e o real estão cada vez mais separados pelos fatores que são impostos. Então o que tem sido possível é que nós façamos meio que o que os afegãos fizeram com sucesso contra os russos na década de 80, ou os vietcongs com os americanos nos anos 60, que é cansar o inimigo e atrasar ao máximo o avanço dele até que nós consigamos uma oportunidade para a liberação. E essa é a realidade. Aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente preza pela verdade. E a gente está ficando sem condições de virar o jogo da maneira que a gente gostaria. A gente está fazendo um esforço violento com a eleição do Flávio Bolsonaro, mas mesmo que ela seja bem sucedida, neste cenário, a capacidade de reação é diminuta.
tenho dificuldade em acreditar que o sistema vai deixar Flávio Bolsonaro ser eleito. Eu já falei, eles não vão olhar para isso e falar, não, estamos roubando muito, precisamos moderar, oh meu Deus. Ou Flávio Bolsonaro tem chance de ser eleito, que pena, que chato, não podemos fazer nada. É claro que o Supremo vai tentar consolidar o poder ante uma eventual eleição do Flávio. Então tudo que a gente pode fazer para frustrar os planos é atrasar o esquema deles. E isso é que a gente precisa fazer. Talvez essa seja a única e a melhor alternativa que a gente tenha no momento. E no final das contas, é isso, nós somos a resistência. Eu vou convidar vocês mais uma vez, esse é o último programa do ano, ainda tem mais coisa pra gente falar, mas eu vou convidar vocês mais uma vez, torne-se meu apoiador. Faça a sua parte na resistência, não desiste não brocha não. www.paulofigueiredoshow.com.br, QR Code aqui em cima. Convido, eu vou insistir. Uma coisa que eu ouço muito nessa direção são os questionamentos do tipo, né? Mas, Paulo, você está falando isso para a resistência? Será que os Estados Unidos vão realmente retirar as sanções? Eu falo, é possível. Não sei, mas é possível. Eu consigo hoje ver isso acontecendo. Sinceridade com vocês, acima de tudo. E o que faremos se eles retirarem os apoios? O que faremos se as sanções caírem? Essa tem sido a mensagem do Paulo Figueiredo Show desde o início e ela continua muito clara. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, o que nós vamos fazer é continuar lutando e buscando formas de criar fricção nacional e internacionalmente. Quem está aqui desde o início sabe que a gente começou a ação aqui nos Estados Unidos sem nada. E se o Donald Trump, depois desses meses todos de ajuda, decidir nos retirar o apoio que ele nos deu até agora e nós ficarmos sem nada, a gente vai recomeçar o trabalho, talvez do zero, talvez do -1, e buscar novos instrumentos. Não vou ficar aqui só chorando, reclamando, falando, ai meu Deus, desisti, vou cuidar da minha vida, xingando os outros na internet. Não, nós vamos buscar novos instrumentos e novas formas de fazer pressão internacional. A gente não sabe o que vai aparecer. Vejam, agora tem a possibilidade de um novo instrumento que nos chamou a atenção, que é o Granite Act. O Granite Act é um projeto da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que propõe que governos estrangeiros ou funcionários públicos que tentem censurar cidadãos americanos ou pessoas debaixo da jurisdição do país possam ser processados em tribunais nos Estados Unidos. Vejam que isso é diferente da necessidade de ação e sanção por parte do presidente dos Estados Unidos. Significa o seguinte, qualquer ação de censura às chamadas US persons, eu inclusive, e como já aconteceu, poderia ser objeto de um processo em cortes americanas, podendo agir, e a gente vai entender por que no final do programa de hoje que isso é um assunto tão importante, mas podendo o agente que incorreu na censura ser pessoalmente responsabilizado e alvo, por exemplo, de indenizações milionárias, que são multiplicadas pelo número de incidentes ocorrendo. O Alexandre certamente se encaixa nisso, assim como os ministros do STF que validaram as decisões do Alexandre. E o ponto é que esse instrumento não estava na mesa até ontem, e hoje está. Pode ser que o Granite Act seja aprovado, pode ser que não. E o que eu quero deixar claro aqui é que, se Deus nos der essa oportunidade, podem ter certeza que eu abrirei um processo multimilionário contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos, e vários outros, vou abrir contra todo mundo. Aconteça o que acontecer, o que eu estou querendo dizer aqui, é o que nós temos que fazer, é o melhor. O melhor. A gente faz o melhor que a gente pode. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou utilizar, e eu acho bem factível. No final das contas, a gente faz o melhor e confia na providência. Não fica querendo achar que você, eu, Paulo, fulano, Beltrano, que vai determinar o que acontece na história. Muita gente que fala, Paulo, você é muito arrogante. Olha, eu sou o oposto do arrogante. O arrogante, a pessoa confunde convicção com arrogância. Eu sou uma pessoa convicta do que eu faço. O arrogante não é isso. O arrogante é o cara que acha que ele tem o poder. Eu acho que eu não tenho nenhum. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Imagina se você acha que você vai querer determinar o rumo da história, meu filho. Eu não sou arrogante, eu tenho certeza absoluta e convicção, fé
de que se eu fizer o melhor, a providência divina vai agir a vontade de Deus, o reino de Deus vai acontecer. E se Deus determinar que o caminho não é o meu, eu agradeço a ele, eu vou tentar outra solução, agradeço. Muito obrigado, Senhor, porque provavelmente o caminho que eu escolhi era uma bosta, e você está escolhendo o melhor. E o que a gente vai fazer? A gente faz o certo, o melhor e nada mais. E eu digo isso para vocês, faz o certo e o melhor, isso traz uma satisfação pessoal para a sua vida. Se você não vai fazer por altruísmo, faça por egoísmo. Fazer o certo e o melhor, não, esse mundo é um lugar de muito sofrimento. Se você achar que o importante na vida é ser feliz, é cuidar da sua vida, você vai ver que isso é impossível. A vida é sofrimento o tempo inteiro. E a única forma de você aguentar esse sofrimento é você ter um propósito, um sentido, que é a ideia do Viktor Frankl, mas também é a regra do Jordan Peterson lá, em uma das 12 regras para a vida. Faz o melhor para o seu bem. E aí as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? Na verdade é a frase do Cristo. Busque o reino do céu e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? É a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o certo, é o justo, é o bom, é o belo. Orienta a tua vida nessa direção e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu posso dizer isso para mim. Claro que minha vida tem sofrimento, claro que minha vida tem... Mas, assim, eu oriento a minha vida em fazer o melhor e, graças a Deus, eu tenho uma vida cheia de amor, com muitos amigos, com um trabalho que me dá satisfação, com uma esposa que me ama, com filhas que eu não mereço de tanta bondade, cuido da minha, tenho muita saúde, que é fundamental, e é isso que eu recomendo para vocês. Desculpa esse tom pessoal, mas é porque eu acho isso, as pessoas estão muito preocupadas. Eu não estou otimista, vou ser sincero para vocês. Eu não estou otimista hoje com a situação nos Estados Unidos. Eu brincava, né? Eu sou um general e eu vou entregar o fronte do norte. Nós entregamos o fronte do norte. E o que aconteceu? O fronte do sul não reagiu. E aí a gente está tomando um ataque de retaguarda. Tudo perdido? Não, mas eu não estou otimista. Eu não estou otimista. Até porque tem muita coisa em jogo. Né? Tem muita coisa em jogo para os Estados Unidos, outros interesses. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando o apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.